Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, tudo tranquilo com vocês. Nas últimas aulas a gente falou sobre máquinas simples, né? Então entendemos o que é uma máquina simples, qual a importância das máquinas simples, para que ela serve, para que ela não serve, quais são os tipos de máquinas simples. Nós estudamos as alavancas, as roldanas, ou polias, né? Estudamos o plano inclinado. É, Descobrimos que a gente tem uma série de máquinas simples no nosso dia a dia que nos auxiliam no nosso dia a dia, que nos possibilitam uma série de, de tarefas no nosso dia a dia, né? Facilitam, né? Diminuem nosso esforço, outras facilitam o nosso movimento, ou seja, então eu descobri que existe uma série de máquinas simples que estão aí, né? Na nossa casa tem uma série de máquinas simples, né? E falamos um pouquinho desses tipos de máquinas simples, para que serve cada uma dessas máquinas, e também entendemos o conceito de trabalho, o trabalho na física, né, que é essa parte da ciência, né, que vai estudar, que também vai estudar, né, os movimentos e como eles acontecem, né, e a gente viu essa relação entre potência e trabalho. Então o que era trabalho, o que era potência. Vimos que a gente pode expressar matematicamente o trabalho, que a gente pode expressar matematicamente a potência, né? Ou seja, a energia que a gente gasta para fazer uma determinada ação, um determinado movimento que sigam a mesma direção e sentido do que esse esforço. Vimos a diferença entre a energia utilizada com a relação com o tempo, né, que é a potência, né, ou seja, duas pessoas levantando uma mesma caixa, uma caixa de mesmo peso, né, uma levanta mais rápido que a outra, significa que tem diferenças na potência. E a gente viu como a gente pode expressar matematicamente para poder compreender como essas diferenças elas ocorrem e e estão atribuídas, né, a esses determinados tipos de esforços físicos distintos. E a gente também viu a fórmula das alavancas, para a gente poder calcular lá também o cálculo lá dos esforços envolvendo a alavanca. Professor, no caso de planos inclinados e roldanas não tem fórmula? Tem fórmula, tem conta, mas para a gente aqui do sétimo ano, a gente não vai explorar essa parte, a gente não vai entrar nessa parte, a gente só vai... O que é que vocês vão precisar saber? A fórmula geral de alavancas, saber aplicar ela, né? Saber o que é força potente, força resistente, saber o que são os tipos de alavancas, saber aplicar no cálculozinho na forma de alavanca, ou seja, o que é o braço potente, o que é o braço resistente, onde é a resistência, onde é a potência. E a formulazinha básica de trabalho e de potência também, certo? Existe cálculo de roldana, polias, né? Existe cálculo de plano inclinado, mas essas partes a gente não vai ver aqui no sétimo ano. Só alavanca, trabalho e potência. E o mais básico, se vocês forem caçar questão na internet, vocês vão ver que tem questões que são bastante complicadas e complexas, né? E não vai, a gente só vai ver o básico mesmo, né? E aí a gente fechou essa parte de máquinas simples. E na aula de hoje a gente vai começar o que é o último assunto do ano, que é o que a gente chama da calorimetria, que a gente chama da calorimetria, né? A calorimetria nada mais é do que o estudo do calor e suas interações, certo? Então, quando a gente fala de calorimetria, quando a gente fala de calor, a gente geralmente, quando a gente está falando, hoje está muito quente, está um calor. Então a gente não chegar perto do forno quente, né? Isso aqui está um calor, já precisa ficar suando lá, tá lá cozinhando, né? Aí ficar suando, fica lá, porque está muito quente, aqui está um calor, a gente geralmente associa, liga essas coisas, calor, temperatura, né? Tá 30 graus, tá um calor danado, tá 30 graus, olha lá no termômetro. Às vezes a gente no nosso dia a dia, a gente confunde geralmente essas três coisinhas, né? Que é temperatura, que é calor e que é a sensação térmica. Então geralmente a gente mistura essas coisas e acaba chamando elas como se elas fossem sinônimos.
E na realidade, temperatura, calor e sensação térmica, elas não são sinônimos, elas são coisas diferentes, né? Então a gente muitas vezes, né, a gente vai sair de casa, né, e a gente associa o calor, por exemplo, por exemplo, algumas situações no nosso dia a dia, por exemplo, como para escolher um tipo de roupa que a gente vai usar determinado dia, né? Então a gente olha lá e fala, não, hoje eu não vou sair de casaco, né, porque tá fazendo muito calor. Aí você não vai sair de casaco, não vou levar casaco que tá fazendo muito calor. Vou sair de bermuda hoje porque tá muito calor. Ou então a gente associa, então a isso, por exemplo, associa, como eu falei, a assar um alimento. Então a gente vai assar, vai preparar um alimento. Então a gente vê se tá calor ou não, né? No forno para parar, tem que esquentar para o calor ficar dentro do forno e a gente colocar o alimento, né? Regular a temperatura quem tem chuveiro elétrico, né? Vai regular a temperatura do banho lá, então vamos ver se tá o calor, né? Passar roupa e aí várias tarefas, né? Levar, por exemplo, uma bebida gelada para a piscina, no refrigerante, um suco, quando vai tomar sol, ferver água, fazer chá e por aí vai, né? Esquentar água para o café. Então geralmente a gente associa uma série de atividades, né? A ideia de calor, né? Ou seja, então a gente, se vai sair ou não de casaco de casa, a gente vai associar se está calor ou não. Se está frio ou se está calor, né? Então faz essa oposição de frio e calor, né? Tá frio ou tá calor. Mas essa ideia não é a ideia central do que é o conceito de calor. Ou seja, isso não é calor, né? Tipo, se tá quente, tá frio, não é calor, certo? O que geralmente a gente chama de calor é o que a gente confunde com a ideia no nosso dia a dia do que a gente chama de sensação térmica. Então, geralmente isso que a gente chama de tá quente, tá frio, calor, vou tirar esse casaco que eu tô com muito calor. Na verdade a gente está confundindo isso com sensação térmica. Então, para a gente poder entender esses fenômenos térmicos, né, a calorimetria, a gente precisa conseguir diferenciar a ideia de calor, temperatura e sensação térmica. Isso que a gente fala mais no nosso dia a dia do calor, tá quente, tá frio, calor, 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 calor. Na verdade a gente está se referindo à sensação térmica. Então, por exemplo, a gente aqui, geralmente aqui no Nordeste, não aqui no Nordeste, mas por exemplo, Rio de Janeiro, que chegar no verão, no Rio de Janeiro, aí olha o termômetro está lá marcando 42 graus Celsius. Então, geralmente a pessoa fala, meu Deus, 42 graus Celsius, estou com muito calor, é por isso que eu estou com muito calor. Mas do ponto de vista da ciência e da ciência da física, que estuda esse fenômeno do calor, essa frase não está correta. Se você olhar para o termômetro lá, 38 graus, e falar que está muito calor. O que sentimos através da nossa pele, através do nosso tato, de nossa pele, é que o ambiente está muito quente, certo? Então, isso se trata de uma sensação térmica. A sensação térmica, ela depende dos nossos sentidos, principalmente do nosso tato, né? do sentido que nossa pele capta. E isso às vezes pode nos enganar, né? Então, a sensação térmica, ela nada mais é do que de como os sentidos do nosso corpo percebem o ambiente externo. Então, se está quente ou se está frio, né? Então, isso é sensação térmica, isso não é calor. Ou seja, não está calor e está frio. Calor e frio não são oposições. Frio e quente são oposições. Então, a sensação de como... a sensação de como a gente sente, como está o ambiente fora do nosso corpo, é a sensação térmica. Então, se a gente sente frio, é a sensação térmica. Se a gente sente que o ambiente está quente, é uma sensação térmica. E a sensação térmica, às vezes, ela não corresponde necessariamente à temperatura, por exemplo. Né? Às vezes está 28 graus, mas você está sentindo que o ambiente está quente. 25 graus, você está sentindo que está quente. Porque a sensação térmica, ela vai envolver uma série de outros fatores. Não só a marcação da temperatura, né? Então a umidade do ar, se tem vento, se não tem, tudo isso interfere. Ou seja, às vezes vocês viram no jornal, a temperatura está de 30 graus, mas a sensação térmica é de 38. Ou seja, a sensação térmica não é a temperatura nem é o calor. Né? Então a sensação térmica é como a gente sente o ambiente fora. Ou seja, se o ambiente está quente, se está frio. Então,
como a gente percebe o ambiente fora do nosso corpo, é a que a gente chama da sensação térmica. Então quando você fala, estou com muito calor, na verdade você tá com a sensação térmica de que o ambiente está muito quente. E não está com calor, né? Conceitualmente na ciência e na física, o ambiente está quente não quer dizer que você está com calor, porque calor é uma outra coisa que a gente vai ver mais pra frente. Tem um experimentozinho que vocês podem observar no livro de vocês podem fazer em casa, né? É simplesinho, vocês pegam 3 bacias, aí uma você botar a água da torneira, outra você botar água gelada da geladeira, pode botar água com gelo, né? E outra você esquenta um pouquinho e bota uma água morninha. Não precisa ser quente não, gente, morninha. Então se você separar essas 3 bacias, então você pede ajuda aí para não manusear água quente, para vocês não se machucarem, né? Mas se você botar assim, você bota uma bacia com água gelada, no meio uma bacia com água da torneira, né? E a outra bacia com água morna, né? Água quente, escaldando não, água morninha. E aí você coloca uma mão na bacia de água gelada, a outra mão na bacia da água quente, deixa um tempinho, água morninha, né? Quente pegando fogo não, para não queimar a mão. Deixa lá um tempinho, um minutinho, e depois você tira as 2 mãos e coloca na bacia do meio. O que é que você vai sentir? Nas 2 mãos. Uma mão você vai sentir a que estava na água gelada, você vai sentir que está quente. E na mão que estava na água quente, você não vai sentir que essa água está quente. Ou seja, você vai seus sentidos serão confundidos. Então, a temperatura da água do meio vai ser a mesma. Não vai ter mudado. Então, a diferença está na mão que você botou na água gelada, que estava sentindo mais frio, e na água quente. Quando você colocou na água morna, a mão que estava na água gelada, você vai sentir que essa água está mais quente. E a mão que estava na água quente, você vai sentir que essa água está mais gelada. É o mesmo corpo, é você. Ou seja, seus sentidos vão ser confundidos, né? Então as águas de cada uma dessas bacias, elas estão em temperaturas diferentes, e quando você bota, a sensação térmica é diferente. Ou seja, em cada mão, você deveria, se a temperatura e sensação térmica e calor fossem a mesma coisa, quando você colocar essas 2 mãos na bacia que tem a água em temperatura ambiente, você deveria sentir o mesmo, e você não sente o mesmo. Em cada mão você vai sentir uma coisa diferente. Tente fazer isso em casa, qualquer coisa, peça ajuda aí de seu pai, sua mãe, irmão mais velho. Cuidado para não se queimar, certo? Para mexer, para aquecer a água. Cuidado, viu? Então peça ajuda aí ao seu pai, à sua mãe, ou ao irmão ou irmã mais velha, tio, tia, para ajudar você a fazer esse experimentinho. Vocês vão perceber que a sensação térmica é diferente. E o que é tá? Então entendemos aí o que é temperatura, né? E o que o que é sensação térmica. E o que é temperatura, né? Se a gente pudesse olhar, por exemplo, se a gente conseguisse observar com grande ampliação mesmo, os materiais que nos cercam, para ver do que eles são feitos, ou seja, uma cadeira, uma mesa, um lápis, uma camiseta, um celular, encontraríamos algo que seria interpretado como partículas muito pequenininhas, né? Então tudo que nos cerca é formado por tudo que existe, tudo que é matéria, até mesmo as coisas que a gente não consegue enxergar com o nosso olho, a olho nu, né? Ele é formado por partículas. Essas partículas são os átomos, né? Então tudo que existe é formado por átomos, e os átomos são formados por partículas ainda menores. Então se a gente não existe nada que seja, não existe um microscópio que a gente consiga ver os átomos, certo? A gente consegue entender as interações dos átomos, e aí a gente consegue imaginar como eles são. Então tudo que é formado na natureza, tudo que tem matéria, é formado por átomos, né? Esses átomos, essas partículas que vocês vão estudar no nono ano, mais detalhadamente, mas você sabe que elas existem, né? E essas partículas, elas não ficam paradas, né? Essas moléculas, esses átomos, eles estão sempre se movimentando. Mesmo se elas são uma pedra no estado sólido, essas partículas estão se movimentando. Pouco, mas estão se movimentando. Então as partículas que formam a matéria, elas sempre estão em constante movimentação. Então elas sempre estão ali se movimentando, que a gente chama de agitação. Ou seja, elas estão se agitando, se movimentando, então vibrando, girando, se deslocando de um lugar para o outro o tempo todo. Essas moléculas estão se movimentando. O movimento das partículas, ela depende do estado físico em que o corpo está. Então você está no estado sólido, líquido ou gasoso. Então, por exemplo, partículas no estado gasoso, elas se movimentam bastante, se agitam muito. Por isso que geralmente os objetos que estão no estado gasoso, a gente não consegue observar ele olho nu, por exemplo, o ar.
porque as partículas no estado gasoso elas se movimentam muito, elas se espalham muito no ambiente, então a gente não consegue observar ela com nitidez no ambiente. No estado líquido elas se agitam, mas se agitam menos do que em relação ao estado gasoso, e no estado sólido elas se agitam muito pouco, mas se agitam, certo? Então é isso que diferencia os estados físicos. Então, você tem as moléculas de um objeto que se agitam um pouquinho, ela está no estado sólido, quando se agitam de forma intermediária, elas estão no estado líquido, quando elas se agitam bastante, elas estão no estado gasoso. Né? Então, esse fenômeno de agitação da agitação dessas moléculas a gente chama de agitação térmica, né? Ou seja, porque as moléculas elas têm energia, elas estão se movimentando, elas têm energia. Então no estado sólido elas não se deslocam muito, as moléculas elas estão mais vibrando, né? No estado líquido e gasoso elas se movimentam mais, elas têm mais energia e se movimentam mais. E essa movimentação que a gente chama da agitação térmica, essa movimentação das moléculas, a gente chama de agitação térmica porque elas contêm energia e se agitam a partir daí. A energia das moléculas que constituem determinado corpo é o que a gente chama de energia térmica, essa energia das moléculas que fazem elas se movimentarem e vibrarem. Né? A grandeza geralmente que a gente usa para medir o grau de agitação térmica em que os corpos estão, a gente chama de temperatura. Então a temperatura é uma grandeza criada pelo ser humano para ter no mundo, que a gente chama de mundo macroscópico, informações indiretas sobre o que acontece no mundo microscópico. O que a gente chama de universo macroscópico que a gente consegue observar com o olho nu e o microscópio que a gente não consegue observar com o nosso olho. A gente precisa de objetos. Então a temperatura é uma grandeza criada para se medir, para se ter no mundo macroscópico que a gente vive, a gente conseguir ter uma medida que nos informe indiretamente o que está acontecendo no mundo microscópico. Então a temperatura é uma medida, ou seja, uma forma de mensurar, de medir a agitação térmica de um corpo, certo? Ou seja, a agitação térmica da temperatura. Então a temperatura é uma forma de medir isso. Então a gente utiliza a temperatura para, no mundo macroscópico, saber o que está acontecendo indiretamente no mundo microscópico. Então quando a gente mede a temperatura do ar, a gente está fazendo uma medida indireta da agitação térmica que a gente pode captar no ar e conseguir perceber o que está acontecendo com as partículas, certo? Então as moléculas, por exemplo, contidas que estão em um líquido com água quente, elas ficam mais agitadas que as que estão na água gelada. Se elas estão mais nessas bacias na água gelada, na água quente elas têm mais energia e essa agitação térmica é maior. Se a agitação térmica é maior, a temperatura que a gente vai medir vai ser maior. Na outra, que elas têm menos agitação, a temperatura vai ser menor. Então a temperatura é uma medida de agitação, uma forma de medir a agitação térmica dessas partículas. Né? Então a temperatura do primeiro recipiente de água quente, que a gente colocou lá no nosso experimento que vocês vão fazer, é mais alta, e a temperatura que é medida que tem água com gelo, por exemplo, vai ser menor, porque a agitação é menor. Então, quanto maior for a agitação térmica, maior vai ser a temperatura. Quanto menor for a agitação térmica, menor vai ser a temperatura. Então, a temperatura é uma grandeza que foi criada pelo ser humano para medir justamente a agitação térmica. Então, a gente, fazendo mensurações no mundo macroscópico, que a gente chama com o olho nu, a gente consegue indiretamente saber o que está acontecendo no mundo microscópico, no mundo das partículas, por exemplo. E como é que a gente mede essa temperatura? Então, durante o contato entre corpos, né, com o ambiente, nosso corpo com o ambiente, por exemplo, a gente tem a sensação térmica que a gente pode expressar pelas palavras. Né? A gente pode expressar a sensação térmica, por exemplo, está frio, está quente, está morno, está gelado. Tudo isso são expressões que se referem à sensação térmica. Mas essa sensação de falar que está quente, está frio, a gente, por exemplo, não consegue inferir, ou seja, a gente não consegue afirmar sobre a agitação térmica dos corpos. A gente não consegue saber a temperatura desse corpo. Se você botar a mão na água quente, você fala, essa água está quente. Aí você pergunta qual é a temperatura que essa água está. Você não tem a mínima ideia, né? Você sabe que está quente, mas você não consegue dizer a temperatura, nem consequentemente inferir sobre a agitação térmica desses corpos. Para a gente conhecer a temperatura exata de um corpo, a gente utiliza um instrumento que a gente chama de termômetro. Então o termômetro ele é um aparelhozinho
que é utilizado para definir, dizer qual é a temperatura do corpo, ou do ar, ou do corpo da pessoa, ou do objeto. Né? Então o termômetro é muito utilizado para medir a temperatura do corpo humano, ou seja, então a gente utiliza para ver a temperatura se a pessoa está com febre ou não. E o termômetro ele funciona a partir do conceito que a gente chama de equilíbrio térmico. Né? Então o termômetro é o aparelho que serve para medir a temperatura é uma medida de agitação térmica. Certo? E a sensação térmica é a sensação que a gente tem com relação ao ambiente físico, como o nosso corpo percebe o ambiente que nos cerca. O termômetro ele funciona a partir do conceito que a gente chama de equilíbrio térmico. Né? Então, por exemplo, aquelas garrafas térmicas que a gente tem, elas servem para preservar a temperatura dos líquidos. Né? Aquelas garrafas que guardam café, você percebe que você coloca água aqui, fecha ela e a água continua, ou o café continua quentinho lá dentro. Né? Se você pegar nossa garrafa térmica e colocar água, um pouco de água quente e um pouco de água gelada, o que vai acontecer? Nessa situação que a gente coloca água quente e água gelada, né? Então o que acontece? Você pega uma garrafa térmica ou uma panela até, você coloca água quente e água gelada. Né? O que vai acontecer? Por exemplo, vai ficar separado assim em cima água gelada ou embaixo água gelada e água quente. O que vai acontecer? Na água quente a gente já viu, quando está quente, a gente tem uma maior agitação. Quanto mais quente tem, maior agitação térmica, quanto mais frio tiver, menor agitação térmica. Então o que vai acontecer? Quanto mais agitação térmica tem nas moléculas, significa dizer que elas têm mais energia térmica, elas têm mais energia. E se ela tem menos agitação, ela tem menos energia comparado a quem mais. Então quando você mistura na garrafa térmica a água quente com a água gelada, o que vai acontecer? As moléculas de agitação da água quente que estão mais agitadas, elas vão transferir energia para as moléculas da água mais fria que estão menos agitadas. Então vai ter esse processo de transferência de energia que vai acontecer. Quando vai chegando até um momento que as moléculas que faziam parte da água quente e as moléculas da água gelada, elas vão começar a chegar um momento que elas vão se agitar de forma igual. Ou seja, as que estavam se agitando mais transferiram energia para as que estavam se agitando menos. Então, nesse momento que estavam se agitando mais, transferiram energia, quando elas perdem energia, elas começam a se agitar menos. E as que ganharam energia, que estavam se agitando menos, começam a se agitar mais. Então, seja o ponto em que uma estava se agitando muito e a outra pouco, quando ela for transferindo, o que vai acontecendo? Elas vão começar a se agitar de forma igual. Esse momento em que essas duas águas, esses dois corpos da água, o quente e o frio, começam a se agitar de forma igual, a gente diz que aí alcançou o equilíbrio térmico. Ou seja, o equilíbrio térmico acontece quando você tem dois corpos que estão, vamos dizer assim, em temperaturas diferentes, com agitações térmicas diferentes. Eles entram em contato e suas moléculas se equilibram na agitação. A gente diz que isso é um ponto que a gente chama de equilíbrio térmico. Certo? Ou seja, aquelas moléculas que tinham maior agitação transferem sua energia para as que tinham menor, e ao ponto que elas chegam nessa mesma agitação que a gente chama de equilíbrio térmico. É assim que funciona o termômetro. Então o termômetro depende, tem uma série de termômetros, tem termômetro digital, termômetro clínico, termômetro que mede, né, a temperatura do ar. O que ele faz? Aquele termômetrozinho, você coloca ele no subaco, na língua, né? No subaco, né? Embaixo do braço. E aí acontece, se você for no termômetro, ele vai ficar, ou aquele termômetro analógico, que tem aquela colunazinha de mercúrio dentro, ou digital, ele vai ficar mudando a temperatura. 35 tanto. O que está acontecendo? Ele começa a equiparar, ou seja, se seu corpo tiver com mais energia que o termômetro, as moléculas do seu corpo vão transferir energia para o termômetro e as moléculas do termômetro vão se equiparando. Quando ele marca a temperatura lá, significa dizer o quê? Que a agitação das moléculas do seu corpo com o termômetro chegou ao equilíbrio térmico, ou seja, elas estão se agitando de forma igual. Aí ele marca exatamente qual é a temperatura que o seu corpo se encontra. Então, um termômetro é um aparelho que serve para medir a temperatura. A temperatura é uma medida da agitação térmica das moléculas. E o termômetro ele funciona a partir do equilíbrio térmico. Ou seja, ele bota dois corpos que estão com agitações térmicas diferentes em contato. E quando esses dois corpos eles atingirem a mesma agitação térmica das moléculas, a gente diz que eles encontraram um equilíbrio térmico. Então o termômetro ele funciona a partir do equilíbrio térmico. Certo? Geralmente nossos termômetros eles têm uma medida em graus Celsius.
Mas não só existem termômetros, o grau Celsius não é a única medida que é possível medir a temperatura. Existem outros tipos de escalas para medir a temperatura, que a gente vai ver na próxima aula, as escalas termométricas, certo? Então, nessa aula que a gente viu, a gente começou falando de 3 coisas: calor, sensação térmica e temperatura. Nessa aula a gente entendeu já o que é sensação térmica, nessa aula a gente já entendeu o que é temperatura, como a temperatura é medida. Na próxima aula a gente vai falar sobre as escalas termométricas e vamos guardar calor para a aula depois. Então guardem calor, ou seja, das 3 coisinhas, dos 3 conceitos que a gente falou, eu já expliquei 2 para vocês. Calor, sensação térmica e temperatura, só faltou calor, certo? Para a gente terminar a parte de temperatura, então na próxima aula a gente vai falar sobre as escalas termométricas e depois a gente vem falar sobre o famoso calor, certo? Qualquer dúvida, gente, vocês entram em contato comigo. Fiquem bem, se cuidem, e se vê na próxima aula. Tchau!